E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Você que tá chegando aqui e ainda não se inscreveu, muita gente passa por aqui e não se inscreve. Pelo amor de Deus, vem aqui embaixo e se inscreva. E aciona o sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar aqui do Espiritualmente Podcast. Lembrando também que nós temos o quadro do Espiritualmente Debates. Então, tanto um quanto o outro, você vai ser notificado para toda a nova estreia que for ao ar, tá bom? Você vai ter aqui embaixo também, se você está acompanhando pelo celular, o chat onde você consegue falar. Você consegue participar, e é tão bom quando você participa, fala da cidade onde você está falando, compartilha sua opinião, sua crítica, enfim. Você é livre aí para compartilhar e dizer aí o que você está pensando, o que você gostaria de saber, enfim, nós estamos aqui para conversar com você e é muito bom que você participe, tá certo? Você vai ver um cifrãozinho aí também, esse cifrãozinho aí que você tá vendo, você clica nele e você ajuda a gente aqui com o trabalho. Então, é uma forma de você contribuir com a gente, ofertar na nossa vida aí para a gente continuar fazendo o Espiritualmente Podcast e o Espiritualmente Debates acontecer, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje. E o nosso episódio de hoje, ele vem com alguém que já é de casa, já esteve por aqui e tá retornando, diz que um bom filho a casa torna, né? Então, ele tá retornando. Luciano Fernandes, seja muito bem-vindo, pai, professor, investidor, empresário e agora um homem que tá aqui pronto para ser pai mais uma vez. Exatamente. Quantos filhos agora? Agora vai ser o quarto. O quarto, olha, ele tá seguindo direitinho o processo de prosperidade e multiplicação, tá vendo? Exatamente. Ele não só fala disso, mas ele aplica isso. Então, ele cumpriu lá o Gênesis 1, 26, 28 lá aí, de frutificar e multiplicar. Prosperando em todas as áreas, todo né? tempo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Douglas. Um prazer estar aqui de novo, cara. Eu tava comentando, né? Primeiro podcast que eu retorno. Segunda vez. É muito bom, muito bom. O nome do podcast já diz, né? Espiritualmente Podcast. É o assunto que eu mais gosto, é a área que eu mais gosto de estudar. Os livros que eu leio atualmente são livros da parte espiritual. E é um prazer estar aqui demais, poder contribuir. Espero glorificar o nome de Deus e ajudar as pessoas. Amém, amém. Com certeza. Então, agora que você já sabe quem é o nosso convidado, manda bala aí, aperta nesse botãozinho e compartilha para mais pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre finanças à luz da Bíblia, nós vamos falar sobre prosperidade. Há um tema aí muito questionado na internet, nas redes sociais, acerca da pobreza, da riqueza. Então, Deus quer que você seja rico ou Deus quer que você seja pobre? Então, riqueza não é de Deus, pobreza é de Deus. Então, são perguntas e questionamentos que muitas vezes são feitos aí e mal interpretados. E o Luciano, ele é um investidor, ele começa a carreira dele como médico, né? E então ele vai falar um pouquinho aqui para vocês acerca dessa tomada de decisão para entrar, né, no mercado de capital e começar a se tornar um investidor. Ele vai falar melhor sobre isso. Só que o mais interessante de tudo é que o Luciano também é cristão. Então, a base da vida dele, das crenças, dos valores, dos princípios, é bíblica. E eu acho que nada melhor do que ter alguém que tem o temor do Senhor como princípio da sua sabedoria para ensinar sobre finanças. E o Luciano é essa pessoa. E a gente estava conversando aqui, né, Luciano, falando sobre justamente esse assunto, né? Dos desafios que a gente tem visto hoje no meio cristão acerca desse pensamento. Tá, mas espera aí, ser pobre é o certo, então, para agradar a Deus? Ou ser rico é errado, então, e você não pode fazer isso porque isso vai desagradar a Deus? Espera aí, mas o Luciano prosperou, cresceu, é um homem rico, bem-sucedido, para a glória de Deus, e a família hoje está muito bem amparada, é um homem bem-sucedido, mas também glorifica a Deus. E aí, como é que fica isso na prática? E de forma técnica a gente vai falar como que as pessoas podem alcançar os resultados que você teve. Fala um pouquinho pra gente, Luciano. Legal, show de bola. É realmente um assunto complicado, né, Douglas? O dinheiro e o cristão, o dinheiro e o evangelho, e o dinheiro e Deus. Como é que fica esse negócio todo, né? A gente vem de eu tenho 43 anos, então vocês têm mais ou menos por essa idade. Você pegou aí a época onde teologia da pobreza.
Teologia da pobreza, você tem que, ganhar dinheiro é mal, ganhar dinheiro é ruim, ganhar dinheiro vai te desviar, um rico não entra no reino dos céus e tudo mais, e muitos versículos usados para isso, então a gente tinha uma aversão. Já não basta as crenças que a gente tem na infância, que os nossos pais, a escola, a sociedade nos passou ruins sobre dinheiro, a gente ainda tem essa questão, poxa, e se eu ganhar dinheiro eu vou me perder, eu vou me desviar e tal. E tem um fundo de verdade, aí eu vou chegar aí depois, mas também não é assim, né? E aí a gente foi evoluindo, veio a internet, veio novas metodologias de ensino, veio novas formas de falar, a igreja se adaptou a muita coisa, não na essência do evangelho, mas na forma também, normalmente, de passar e aprender as coisas, mas infelizmente a essência vai mudando um pouquinho também, e acabou se criando uma outra teologia, que é a teologia da riqueza, da prosperidade, que também é uma teologia equivocada. Assim como a teologia da pobreza, a teologia da riqueza, da prosperidade também é equivocada. As duas negam o evangelho, as duas falam que você tem que ser isso ou aquilo, tem que ter isso ou aquilo para que então você seja aceito por Deus, seja filho de Deus. Nem pobre, nem rico. Não é nenhuma dessas questões. Você pode ter dinheiro, e a gente vai falar sobre isso, mas a grande questão bíblica para todas as áreas da vida, na minha opinião, é o que a Bíblia chama de coração, né? Que a gente chama hoje de mentalidade, que basicamente é a forma que você pensa, as suas prioridades, o seu caráter, onde está tudo isso. Então, o dinheiro é uma ferramenta que ela mexe com isso. O dinheiro é uma ferramenta tão importante que a Bíblia traz 2.350 versículos sobre dinheiro, posses, administração, bens, envolvido com administração de dinheiro. Né? A gente tem aí, segundo especialistas, tudo que está relatado que Jesus falou, né? Sabe quando tem aquelas bíblias que é em vermelho que Jesus falou? 15% mais ou menos foi algo sobre dinheiro, né? 16 das 38 parábolas foi sobre dinheiro. Então, assim, um assunto de que, tem 500 versículos sobre oração, 500 versículos sobre fé, tem 2.350 sobre isso. Então, é um assunto importante, é um assunto que tem que ser falado. Antigamente não era falado, atualmente é falado demais. E aí que eu acho que está o problema. Eu acho que uma igreja e o meio cristão tem que se preocupar com a palavra de Deus e com o evangelho e adaptar tudo a ela. Então, o dinheiro tem que ser adaptado ao que diz a palavra. Então, se a palavra diz, por exemplo, que um rico é difícil um rico entrar no reino dos céus, é porque é. Ah, Luciano, mas você fala de dinheiro, você vende curso de finanças, você não deveria falar isso, é ruim pra você. O que eu vou fazer? Hoje em dia as pessoas... o que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu não acho nada, a Bíblia tá escrito, rapaz. Tá escrito que é difícil. Por quê? Porque é uma das ferramentas, se não a maior, que mexe com o coração, que mexe com a prioridade. Então, não é sobre ter muito ou ter pouco. Eu sei que isso é um clichê que já saiu na internet, mas é a maior verdade. Não é sobre ter muito ou ter pouco. É sobre ter o coração em Deus em primeiro lugar, apesar de ter muito, apesar de ter pouco. Como diz Paulo, aprendi a estar contente, tendo muito ou tendo pouco. Então, a questão é, e aqui que mora a grande dificuldade de... Por que é diferente de outra área? Por que a gente não fala sobre saúde? Sei lá, é melhor ter saúde ou não ter? É melhor ser gordo ou ser magro? É melhor ser... Não, a gente não fica discutindo sobre isso. É porque dinheiro tem essa questão que ele vai interferir nas tuas prioridades, no teu caráter e principalmente no teu relacionamento com Deus. Porque ele envolve segurança. A própria Bíblia fala que o rico, quem tem dinheiro, tem segurança. Só que isso é importante. Tudo aquilo que você coloca a sua segurança, ali está o seu Deus. Então, qual é a grande dificuldade para responder bem? Você ter dinheiro e ter uma boa quantia sem colocar sua segurança nisso. Sem colocar isso como prioridade. Sem colocar isso como... Você nunca vai admitir. Meu Deus, não. Ninguém pode servir a dois senhores, eu escolho servir a Deus. Mas como se fosse fácil escolher, Douglas. Como se fosse fácil eu dizer, não, eu vou servir a Deus. E as suas atitudes? E o seu dia a dia? E os seus pensamentos? Porque é pelo fruto que a gente conhece. Então é por aí. O grande desafio, e eu estava contando aqui para você em off que eu passei os últimos 3 anos sendo tratado por Deus para que eu fale melhor ainda sobre isso, para que eu viva isso, que é não colocar minha segurança nisso, estar contente com o que eu tenho, ajudar o próximo com o que Deus me deu, porque o dinheiro sim, e aqui eu termino, com
um bom coração, quando o lastro é um bom coração, guiado, direcionado e entregue a Deus, o dinheiro é muito bom. Porque aí o dinheiro vai fazer coisas boas. O dinheiro vai beneficiar alguém além do que você ou da sua família. Que é bom também, tudo bem trazer segurança para sua família. Mas isso é inclusive um mandamento que a gente tem que cumprir de cuidar dos nossos, especialmente dos da nossa família. Mas eu posso ajudar mais pessoas. E se de fato eu faço isso, e se Deus vê que o meu coração está nisso, tranquilo. Ele provavelmente vai me colocar mais sob minha administração. Mas se eu estou virando meu coração demais para isso, pode ser que ele freie um pouquinho. Se ele realmente, e se ele sempre está preocupado com o seu coração. Não há nada errado em um homem possuir riquezas. Errado são as riquezas possuírem um homem, Billy Graham disse. Eu acho que é um ponto bem interessante, porque, inclusive, você que está aqui, está acompanhando o Espiritualmente Podcast de hoje e ainda não compartilhou, compartilha para mais pessoas. Você tá vendo que o papo tá bom demais, né? Então tem gente aí que você sabe que tem aquele pensamento de franciscano, achando que não pode ter nada, que não pode prosperar, que, né? Não, vamos entender isso aí um pouquinho. E aqueles, né, que tem os pensamentos aí de grandeza, né, de absurdos, então, os excessos, vamos entender também esse princípio aí de riqueza e de pobreza, que hoje esse podcast vai te ajudar. E olha só como é importante a gente pensar no ponto de vista de recurso. Por quê? Em janeiro agora, nós vamos estar a caminho de Jerusalém e também do Egito, junto com o professor Luiz Saião, teólogo, hebraísta, linguista. E olha aí, né? O quanto que seria bacana você ter condições financeiras para você poder embarcar com a gente. E como o professor Luiz Saião diz, não é uma viagem, é uma experiência com a Bíblia em 3D. Já foi para Israel? Não fui ainda, olha aí, ó, cara. Eu quero tá muito feito ir. O convite. Eu quero muito ir, cara. Então, né, se Deus quiser, estaremos lá, janeiro de 2025. E agora o Luciano também. Mas, olha aí que interessante, né? Então, para você saber mais informações, vai ter o QR Code aí na tela. Você aponta o seu celular para esse QR Code. Se você está vendo pelo celular, o link está na descrição. Entra lá, o pessoal da Bíblios Viagem vai orientar vocês acerca de aéreo, terrestre, hotel. E assim, o pessoal da Bíblios e o Luiz Saião, eles têm muita excelência. Então, é tudo certinho, bonitinho. Então, não é porque eles estão sendo divulgados aqui, a gente está, né, falando da viagem, mas eu posso garantir que com mais de, se eu não me engano, são... Eu não vou dar o número exato aqui, mas são décadas já que eles viajam para lá. E eu sei que o professor Luiz Saião já foi mais de 60 vezes para lá. Então, eles sabem o que estão fazendo, tá? E você tá ali com o teólogo, hebraísta, linguista, guiando você e passando todas as experiências incríveis daquele lugar. Então, quase que um curso de teologia ali avançado. Uma coisa extraordinária, tá? Então, procura mais informações aí com o pessoal lá da Bíblios Viagem. Cara, sabe o que é interessante, Luciano? É uma crise no coração de quem realmente tem temor a Deus, sabe? Uhum. Foi uma crise comigo. Uhum. Eu fui, durante muito tempo, de um lugar onde a teologia da prosperidade ela era adotada. Uhum. Então, eu pregava isso, Uhum. né? Eu confesso meu pecado. Eu pregava, mas era o que eu sabia, né? Era o tempo da minha ignorância. Então, eu falava e eu acreditava que realmente, não, peraí, se a minha vida tá fracassada, então eu não tô bem com Deus. Tá, mas peraí, até que ponto isso é verdade, né? Vou deixar você falar, não vou entrar nessa seara, porque você é o convidado de hoje, você que vai trazer pra gente conhecimento. Mas o ponto é esse, sabe? Muita gente entra nessa crise. Só que daí chega no dia a dia, é boleto, é as coisas pra pagar, é a dificuldade. Pô, mas como lidar de maneira saudável com a falta? Como lidar de maneira saudável com a fartura? E a pergunta agora que não quer calar hoje o Luciano é próspero, é bem-sucedido, é rico. Mas ele sempre foi assim? Como foi essa realidade? Então, cara, é complicado, porque assim, enquanto você falava aí, eu tava pensando, né, de quando você falava, e eu também já flertei
quando falei em alguns Olha, lugares. estamos todos confessando nossos pecados, que o Senhor está nos Com perdoando. a teologia da prosperidade, porque eu estava muito na minha infância inteira, então, às vezes você não vai pro equilíbrio, você vai e você volta, né? Uhum. Então, eu tava pensando assim, desconfie na internet quando alguém dá conceitos muito claros que não seja a palavra de Deus. Porque são ideias, são coisas que ele viveu. De repente, aquele conceito é importante para ele naquele momento. Se você tivesse dado um conceito naquele momento e a pessoa aprendeu aquilo, né? Mas hoje você pensa diferente. Então, cuidado. Por exemplo, se a pessoa disser, Luciano, quanto de dinheiro a pessoa pode ter, deve ter? Eu não sei. Eu não sei. E é você que vai ter que encontrar essa cifra aí, né? O quanto que você pode ter, quanto que você realmente ainda mantém sua segurança em Deus, né? E não é legal lidar com a falta. Uhum. Não é legal. Não é legal. Não é bom. Não é sobre ser filho de Deus ou não. Não é bom. Ninguém quer passar fome, ninguém quer morar numa casa onde tem goteira em cima da cama, ninguém quer poder, não ter um carro digno para levar sua família para algum lugar. Todo mundo quer ter uma viagenzinha, todo mundo quer ter uma casa legal, um carro que, poxa, tá tudo bem. Não é legal você não prover para sua família. Não é legal você não dar conforto e segurança para sua família. Se o seu coração tá preocupado com isso e você tá com falta, tá tudo bem. Você tem que buscar isso. Agora, como lidar com a fartura? A fartura também pode ser um problema, porque você começa a esquecer-se de Deus. Porque, querendo ou não, nós seres humanos, infelizmente, Douglas, a gente busca mais a Deus quando tá precisando. Uhum. A gente busca mais a Deus como mordomo do que menos nós sermos mordomos dele. Isso é triste demais, mas é como nós somos. É só você pegar a Bíblia e ler inteirinha e continuar na nossa história até você, até mim hoje, e é isso aí que acontece, tá? Então, você começa a esquecer-se de Deus. E o que aconteceu comigo? Bom, eu sempre tive uma vida... Eu não passei fome, tá? Na infância foi um pouquinho mais difícil, mas eu não passei fome, não vou dizer nada disso. A gente não podia ter algumas coisas, mas graças a Deus não passei por isso. Tive uma família... Meu pai não é cristão até hoje, né? Mas logo será. Amém. Eu venho orando há 40 anos por isso. Mas ele, um bom homem que proveu e que manteve uma família funcional, né? E eu, então, resolvi estudar, o único da minha família que fui para essa área da saúde, consegui fazer medicina, consegui me formar, fazer 3 residências médicas, sempre gostei de dar o meu melhor, me formei como médico, depois das 3 residências comecei a trabalhar, ali eu comecei a ganhar um dinheiro, já mais do que meus familiares, né? Já comecei a ganhar mais do que a média da minha família estava acostumada. E tá tudo bem, eu continuava cristão, continuava fazendo as minhas coisas, mas eu tinha um viés ainda um pouquinho religioso, assim, eu era mais aquela coisa acostumado com a religião, porque a minha mãe é cristã e eu nasci indo pra igreja. E então, sempre ouvi essa questão sobre o dinheiro, não é bom ter muito dinheiro e tal. Quando eu comecei a ganhar um pouco bem, assim, pra médico, né, eu comecei a comprar coisas, eu comprei um carro, eu comprei um terreno, mas sempre achando, estou mantendo meu coração em Deus, aquela coisa, não tinha tanta consciência sobre isso ainda. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a evoluir e eu vi que eu não estava cuidando bem do dinheiro, vou resumir bastante a história aqui, eu já contei, né, às vezes no outro episódio. Quem quiser assistir o assiste o episódio anterior, antigo, tá aí. Mas eu percebi que eu precisava cuidar do dinheiro, porque eu percebi que médico não cuidava bem do dinheiro. Né? Eu sempre conto a história, eu estava num plantão, e eu tinha 34 anos, estava com um colega que tinha aproximadamente 70 anos, ele também fazendo plantão noturno, eu perguntei para ele por que ele estava fazendo plantão, ele disse, porque eu preciso, tenho muitas contas para pagar, eu falei, eu não quero isso para mim. Então estou encurtando aqui, eu falei, ok, então eu vou estudar para que eu não caia nessa situação, para que se eu quiser fazer plantão aos 70 anos, duvido, né, porque plantão é difícil, é complicado, mas aí que eu faça por querer, não por necessidade. E aí eu comecei a estudar finanças, investimentos, comecei a estudar sobre mentalidade, comecei a estudar sobre coaching, um monte de coisa, e foi aí que teve uma transformação bem grande na minha vida. Eu continuei trabalhando como médico, mas como eu mudei demais a minha vida, as pessoas começaram a pedir ajuda. Primeiro amigos e familiares. Pô, me ensina aqui a investir, me ensina aqui sobre bolsa de valores, me ensina aqui a cuidar do meu dinheiro melhor e tal. E aí eu fui ajudando, na boa vontade mesmo. Daqui a pouco começou a chegar amigos de amigos. E aí eu ajudei, de repente eu já não tinha mais tempo. Estava apertado de tempo e trabalhando, fazendo plantões, cirurgias.
E eu falei, eu vou ter que começar a cobrar esse negócio. E aí que eu fui ver alguma metodologia para ensinar, aprendi, fiz uma metodologia que hoje é o meu curso, que é o passo a passo ali. E aí eu falei, cara, dá certo esse negócio. Comecei a ajudar as pessoas, poxa, essa metodologia funcionava para elas. Eu falei, será que dá certo em grupo? Mas sem noção de negócio, sem noção de ganhar dinheiro. Eu queria, de fato, será que dá certo em grupo esse negócio? Fiz uma rede social, que eu não tinha na época, anunciei uma turma em agosto de 2017, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que é a minha cidade lá. E aí eu fiz essa turma, 20 pessoas, e elas tiveram um resultado muito bom. E aí eu comecei a dar algumas turmas. E aí que vem a resposta toda da pergunta, né? Eu estava ali, ganhava mais um dinheirinho, não era muita coisa, mas também diminui um pouquinho como médico, então ganhei mais ou menos a mesma coisa, mas estava fazendo por prazer, para ajudar as pessoas. Só que nesse meio tempo eu me aproximei bem mais de Deus. Por conta dos livros que eu comecei a ler, eu comecei a ver, cara, isso aqui tá na Bíblia, isso aqui tá na Bíblia, isso aqui tá na Bíblia. Oh, isso aqui tem Provérbios, isso aqui tem Gênesis, isso aqui tem Tiago, isso aqui é do Evangelho. E aí eu voltei a ler a Bíblia com outros olhos e eu acho que tive uma segunda conversão. Eu me converti de verdade, cara, no segundo semestre de 2017. Em dezembro de 2017, eu fiz a oração da entrega, que é aí que eu acho que é a real conversão, a renúncia. Dezembro de 2017 eu me ajoelhei chorando e falei, Deus, eu entrego tudo. O que o Senhor quiser. A minha vida, a minha saúde, minha família, casa, carro, dinheiro. Já investia, profissão, já tinha recurso. Já tinha recurso, não era muito, mas já tinha, né? Já tinha algum, já tinha, mas ali eu entreguei. Eu falei, eu não sei. Já era o mais bem sucedido da minha família. E eu falei, eu te entrego a profissão. Isso foi dezembro. Resumindo aqui, 8 meses depois, 27 de agosto de 2018, eu estava numa cirurgia, e eu estou encurtando bastante a história, mas eu senti claramente o Espírito Santo falando para mim. Não é uma voz audível também, mas é uma voz que vem de dentro e que você sabe que não é sua, e que tem que obedecer. Né? Uma convicção que não é assim só, eu quero fazer. Não, você tem que fazer. É a sua última cirurgia. E eu falei, é minha última cirurgia. E como eu falei, depois vejam a história lá, mas foi minha última cirurgia. Eu cancelei tudo que tinha, atendi os pós-operatórios ainda que eu tinha, então ali mais alguns dias, dia 10 de setembro de 2018, acabou de fazer 6 anos, foi meu último dia como médico. E ali, e aqui eu chego à sua resposta finalmente, eu fiquei sem nada de renda entrando. Claro, ainda tinha uns procedimentos para receber, algumas coisas, mas dali a pouco eu fiquei sem nada. Eu tinha uma reserva que não era muito, porque eu estava me organizei financeiramente, eu já tinha alguns investimentos. E aí eu falei, mas como é que vai ser, né? E a minha esposa topou na hora, sabia que era Deus, falou com ela também, tipo, tamo junto. Mas aí eu fiquei sem nada. E ali, Douglas, eu acredito que foi um teste que, graças a Deus, por misericórdia de Deus, eu passei, que eu entreguei e eu fiquei sem nada. Eu tinha uma renda, na época, de aproximadamente uns 30 e poucos, 40 mil reais. 30, por mês. Por mês. Já era bom, só que eu não tinha tanta organização, eu comecei recente, então eu tinha conseguido juntar alguma coisa, mas antes eu não tinha nada. Tanto é que a minha pergunta naquele plantão foi, se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo eu me mantenho? E essa é uma pergunta que você pode fazer para saber a sua situação financeira. Se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo eu mantenho a minha família? Se não for nem um mês, você precisa mudar radicalmente, urgentemente, né? E aí, eu tinha alguma coisa, fui tirando alguma coisinha, mas falei, poxa, agora eu vou ter que aprender essa coisa como escala, vou ter que aprender negócio, vou ter que aprender, sei lá o que eu vou fazer. Não sei se eu vou ser pastor, não sei. Mas eu vou aprender, enquanto eu tô nessa eu vou aprender. Porque afinal eu vou ter que manter minha família, isso eu sabia. E aí eu fui estudar internet. E aí 45 dias depois eu lancei minha primeira turma na internet. Eu dei uma aula presencial dessa que eu desse, gravei, eu editei, né, fiz tudo, eu e minha esposa ali, e aí lançamos, fomos aprender Érico Rocha, fórmula de lançamento. E aí, também foi mais algo assim, ó, não ganhei dinheiro. Primeiros lançamentos, primeiras turmas, o cara não ganha dinheiro. E o que ganha, tem que reinvestir. Negócio é assim, tá? Você tem que reinvestir. É um bebezinho que você tem que cuidar. Esse cara quer abrir um negócio pra ficar rico. O cara quer a semente, quer comer a semente. Quer comer a semente, exatamente. E aí, cara, naquele momento que eu fiquei sem renda, talvez o meu coração se preparou para o pior. Mas confiando em Deus. Falei, Deus vai... Ele me chamou. Vai dar um jeito, né? Eu vou fazer a minha parte. Também não vou ficar assistindo o jogo de futebol na TV. Eu vou estudar alguma coisa, eu vou pra cima.
E aí eu fui, cara, e não tinha opção de não dar certo, porque se não desse eu não ia manter minha família. Chegou um momento que Deus tinha mandado eu parar com as aulas presenciais. E eu recém tinha feito uma sede, um lugar legal pra dar aula. Tinha conseguido um dinheirinho, daquele dinheiro das turmas e do online, eu peguei, em vez de comprar... Cara, eu fiquei um tempo sem comprar tênis, sem comprar calça, não tinha. E fui tirando um pouquinho dos investimentos, então não passei fome, tá tudo certo, mantive a minha família, mas eu não podia me dar luxo de estar. Só que eu fiz algo pro negócio. E eu tinha acabado de fazer, fazia 1 mês e pouco, 2 meses, e eu senti de Deus que era pra eu parar com as aulas presenciais. Isso era final de 2019 já. Mas por quê? Bom, mas já tinha vendido a turma, olha que interessante, mais uma experiência com Deus. Até janeiro de 2020 eu já tinha vendido turma. E eu dei a última turma em janeiro de 2020. Eu falei, agora eu vou aprender isso online. E aprendi. E em janeiro de 2020 eu fiz um lançamento que deu um pouquinho mais de dinheiro, que me dava um respiro para 2, 3 meses. Cara, março de 2020 estoura a pandemia. Se eu tivesse continuado com as aulas presenciais, eu tinha quebrado. Mas eu obedeci de novo. Porque ali, quando eu larguei a medicina, aquela ali era a minha rendinha. Era pouco, mas eu conseguia manter, mais com o que eu tirava ali do Tesouro Direto, que eu tinha um pouquinho, eu ia tirando, eu conseguia manter. Eu já tinha 2 filhos na época, né? E aí, mas mais uma vez, se eu tô sentindo, vou obedecer. Obedeci. Cara, e o online naquele ano estourou. No sentido bom. Porque você sabe, a pandemia, o negócio digital. E, cara, aí eu ganhei dinheiro na vida, entendeu? Ali, primeiro eu reinvesti na empresa, e a empresa tem caixa até hoje... Por causa de lá. Por causa de 2020 e 2021. Que eu tava te contando agora dos últimos 3 anos, que eu não cresci tantos negócios pra tratar meu coração e tal. 2020 e 2021, o caixa tá lá até hoje, né? Gasta um pouco, diminuiu, faz um pouquinho, vai, mas tá lá. Então, ali eu passei a ter uma vida bem diferente já 2021. Foi quando eu me mudei pra Alphaville. Aí o meu aluguel multiplicou por 10, o meu custo de mercado multiplicou por 5, escola foi... Tudo muito caro em Alphaville, né? Mas eu senti também, é outra história que eu não contei aqui, que eu tinha que ir pra lá. E, cara, eu tentei permanecer com o mesmo coração, né? Só que a vida não é assim, ó. Você vai assim, ó. A vida é assim, ó. Você sobe, aí você se acostuma com essa nova etapa, trata o que tem que tratar, as dores que teve do crescimento. Isso é empresa também. Aí você volta. Aí você consegue chegar num novo patamar. Aí ali você organiza a vida. Família, coração, dinheiro, saúde. Que às vezes o cara passa por um período como é que chama? O cara não tá... Ele deixa um pouco de lado, vamos dizer. Me fugiu a palavra assim, mas é de descompasso. Às vezes com a saúde, com a família. E se for um prazo curto para alguma coisa, até acontece na nossa vida. Você não pode ficar assim sempre. Então, graças a Deus, não teve nada de saúde, não teve nada de família. Mas a gente vai organizando. Então, agora eu devo ir para um novo momento de crescimento, porque eu tenho tratado meu coração com Deus. Isso é eu com Deus todo dia de manhã, às 5:30 da manhã. Ninguém tem nada a ver com isso, não é para falar aqui, não é... Eu trato meu coração com Deus para ver o quanto que Ele quer colocar na minha mão para que eu contribua com a obra dEle e glorifique o nome dEle. Então, aqui entra um princípio bíblico importantíssimo que ninguém ensina, tá? Porque não é bonito ficar falando disso se você tá vendendo curso, não é ficar bonito se você quer ir para uma igreja e falar pra galera ir pra cima e tal. Não é bonito ficar falando do princípio bíblico do contentamento. Entendeu? Então hoje eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro nacional, um carro bom. Comprei de 7 lugares antes de saber que ia ter o 4º filho, parece que Deus já orientou. Tenho um carro, sou a única casa do condomínio que tem um carro. Porque eu não preciso de 2 no momento. Eu trabalho em casa, né? E tô contente. Agora, quero mais pra ajudar mais, cara. E aí Deus que julga se eu tô falando a verdade aqui ou não. Se Ele vai colocar mais na minha mão ou não. Então é um processo de coração, cara. Eu nem sempre fui assim. Ganhei um dinheiro como médico. Me organizei. Depois ganhei o primeiro dinheiro ali como, né, o bom dinheiro, que foi quando mudou minha vida mesmo. No início eu não peguei o dinheiro pra mim. Mantive dízimo, mantive ofertas, mantive ajudar as pessoas perto de mim. E agora tenho uma vida boa e Deus tá provavelmente o ano que vem nos levando pra um outro patamar. Já tô falando aqui porque eu sinto que Deus tá... Porque a gente quer fazer coisas maiores para além de nós. Amém. Glória a Deus.
Agora, como que você enxerga os investimentos hoje como esse agente de mudança, como esse agente de recursos na sua vida e qual a relação deles com Deus, você enxerga? Bom, tem a parábola do celeiro, né? Uhum. E aquela parábola, ela dá um tapa na cara da gente, que assim, que o acúmulo por si só, ele não faz sentido, biblicamente falando. O próprio mestre falou isso. O acúmulo. Então você tem que entender o porquê você está investindo. E eu acho que eu tenho certeza que investir é bom. Investir é bíblico. Tem sobre isso, em mais de um local. Só que você tem que saber o porquê você está fazendo isso. E até onde vai o seu desejo de organização. E, sim, tudo bem ter uma certa segurança, sabendo que Deus é maior. E aonde isso se torna, qual a linha, que às vezes é bem delgada, bem fina, de ganância. Avareza, né? De querer segurar pra mim. Então, se você for ver meu conteúdo, eu não uso a palavra acumular capital. Eu não uso. Eu não uso a palavra de que você vai se encher de dinheiro e que você tem que ficar podre de rico. Você não vai me ver falando isso. Em qualquer conteúdo no YouTube, Instagram, você vai me ver ensinando as pessoas e falando para dar um patrimônio, uma segurança financeira, um futuro melhor para sua família, para que você tenha qualidade de vida. Eu falo, aproveita. Então, por exemplo, os investimentos. Eu começo a investir. Para investir, eu já tenho que ter tido uma mudança no meu coração e no meu comportamento antes. Porque se eu sou um cara ganancioso no sentido de comprar coisas, e muitas vezes o problema não é o dinheiro, mas as coisas, os bens materiais. A Bíblia fala muito sobre bens materiais. Então, se eu tô só comprando, ganhando muito dinheiro e comprando as coisas para mim, cara, já tá errado. Eu preciso poupar alguma coisa para investir para o futuro. Por quê? Aí que vem a pergunta. No meu caso, qualidade de vida para minha família, segurança, conforto e poder ajudar os outros. Tá? Ah, Luciano, você não quer ter uma casa melhor? No momento, não. Falei, não, tô com a melhor casa que eu já morei, tá tudo maravilha. Você não quer um carro melhor? Não, cara, meus vizinhos têm Porsche, eu poderia comprar um Porsche, mas eu não quero. Né? Tá tudo bem, eu quero de fato para isso. Eu quero investir para crescer as empresas, para alcançar mais pessoas. A gente tem conversões no nosso curso, a gente tem reatar casamento, cara, família, maravilha. Isso aqui dá assunto para horas. Então eu quero muito isso. Agora, então investir é importante. Porque quando o dinheiro está trabalhando para você, Douglas, ele começa a fazer mais dinheiro. Isso se chama, se você reinveste, se ele está automaticamente reinvestindo como numa renda fixa, a gente chama de juros, ele vai crescendo, né? Se há, por exemplo, ações, fundos imobiliários que pagam dividendos, pagam aluguéis, são instrumentos de investimentos de renda variável. Se você reinvestir, você continua crescendo o patrimônio. Mas no momento que você resolve tirar isso para viver disso, isso se chama renda passiva, uma renda que vem para você sem você ter que trabalhar, que é o dinheiro trabalhando para você. E aí, você tem mais qualidade de vida. Porque não é legal um pai não poder brincar com o filho porque está trabalhando o dia todo e o final de semana todo. Então, eu acredito que o dinheiro vem nesses momentos, entendeu? Investir é importante, tem um poder de te dar mais qualidade de vida. Eu brinco lá com nossos alunos, a gente não investe para ter mais dinheiro. Ah, por que você quer investir? Eu quero investir para ter mais dinheiro. Não, errado. Você tem que investir para ter mais tempo. A gente investe para ter mais tempo, porque o dinheiro trabalhando para você, ele te dá tempo. Uhum. Não no início, agora. Vou investir essa semana já vou. Não é assim. Você vai construir algo para que chegue num momento importante da sua vida, que você não quer estar maluco de trabalho, você possa ter qualidade de vida. E, cara, vou te dizer, não que seja uma desculpa, não vai usar isso como desculpa, mas vai te dar mais tempo, que já deveria ter, até para a obra de Deus, para você fazer mais coisas, para cuidar da família. Então, investir é bíblico, é ok, é legal, é bom, te ajuda na vida. Você só não pode ficar com a maluquice de acumular para você, que isso não vai fazer sentido nenhum. Eu vivo isso, né? Há 7 anos, um pouco mais talvez. 7 anos, eu acho. Quando eu tive esse insight, na época
Eu percebi muitos pastores, porque eu venho de um contexto pastoral de 18 anos de pastorado. E eu percebi muitos pastores que eram tementes a Deus, mas endividados. Demais. Devendo. Rapaz, é o que mais tem. Devendo. Crente, cristão, devendo. Então, a pessoa defendendo o voto franciscano, né? Aquela coisa de o voto de pobreza, não pode e tal. Presa a essa crença, lutando contra a prosperidade, mas devendo. Então, devendo para o banco, devendo para a loja, devendo para o amigo, devendo para o parente, devendo para membro de igreja. Então, ia lá e pedia, porque tem os empresários, tem os membros que são bem-sucedidos. Então, o membro ia lá e tal. E assim, eu entendi, Luciano, que naquele momento eu não queria aquilo. E o mais interessante de tudo é, não só isso, mas a chave virou mesmo no dia que eu pensei exatamente o que você falou. Tá, se acontece alguma coisa comigo agora, o que vai ser da minha família? Uhum. Por quê? Porque eu vi um pastor, que esse pastor, ele ficou doente e pronto. Ele não tinha recurso, ele não podia fazer mais nada e a família começou a passar necessidade. Eu falei, tá, e agora? Eu vou seguir por esse mesmo caminho? E aí eu fui para as cartas de Paulo, e Paulo ele fala que ele começa a construir tendas com objetivo. Uhum. O objetivo de Paulo, lá na carta aos Coríntios, é que ele não fosse um peso, é que ele não fosse um fardo para a igreja. Então ele começa a trabalhar para que ele não fosse um fardo. E eu falei, uau, é isso? Eu não quero ser um fardo para a igreja. Eu não quero ser um fardo para minha família, porque eu venho de um contexto onde o meu pai morreu, deixou dívida e aconteceu igual a viúva lá. Os cobradores vieram, móveis penhorados, bens penhorados, a gente quase ficou sem a casa. Só não ficamos porque, na época, ainda como era o único bem, a lei nos favorecia. Hoje, inclusive, se você dever e seu bem for penhorado, ainda que seja o único móvel, pelo que eu entendi aí no contexto agora, a galera tá dançando. Mas assim, isso tudo virou essa chave na minha cabeça. Eu tô compartilhando com você pra gente tornar mais uma troca. E aí, cara, a partir disso, eu entendi que eu não queria ser um peso, eu entendi que eu não podia deixar. Eu confiava em Deus, mas eu percebi que eu estava sendo irresponsável com relação às minhas finanças, porque se acontecesse alguma coisa comigo naquele mês, no mês seguinte, minha família estava em apuros. E aí? Então, a primeira coisa que eu entendi, multiplicar renda. Preciso de outras fontes de renda. Não colocar os ovos todos no mesmo cestinho. E aí eu fui começar a estudar. Aí é muito louco isso, cara, o que você falou. Eu fui estudar com o Robert Kiyosaki, fui estudar com o T. Harv Eker, fui estudar com o Chris Gardner. Esses caras todos são investidores e todos eles falavam de Deus. E todos eles seguiam os princípios de Deus. Eu falei, cara, tá na Bíblia, só que a gente não aplica. A gente não aplica porque, infelizmente, o sistema religioso ele é manipulador. É isso que eu queria que você chegasse. Porque se você... cara, isso é um sistema religioso, é um sistema político, tá? Quanto mais ignorante uma comunidade, mais facilmente manipulada ela será, né? Então, assim, o conhecimento liberta. E se eu quero te manter preso, então eu detenho o conhecimento. E, infelizmente, a religião, por si só, ela não é um sistema de Deus. Né? Jesus não fundou uma religião. Jesus vem e faz outra coisa de ponta cabeça chamada evangelho, né? Pelo contrário, os inimigos dele eram os religiosos. Então, o sistema religioso, ele quer manter as pessoas a cabresto. E não é interessante que elas prosperem. Assim como a política também quer nos manter a cabresto, o governo quer nos manter a cabresto para que a gente não prospere. Se a gente prosperar, a gente vai entender algumas coisas e ter mais poder de se livrar, né? Então, basicamente, é isso. Mas voltando ao que você falou dos pastores endividados, é uma realidade que cai para mim quase que semanalmente, vamos lá. Semanalmente aparece algum pastor endividado e aí não é legal. Porque se a Bíblia tem 2.350 versículos sobre oração e 500 sobre oração, poxa, então o que significa que eu tenho que orar, obviamente, mas eu também tenho que cuidar das minhas finanças.
E quando Paulo dá orientação a Timóteo, ele tá falando, cara, se um cara não cuida bem da sua casa, como que ele vai cuidar de uma comunidade, de uma igreja, seja lá o que for, de uma empresa, de uma outra coisa além da sua casa? E tem uma máxima na PNL que diz assim, como você faz qualquer coisa, você faz tudo. Você vê que como é em casa, é na igreja, como é na igreja, é na empresa, então ele vai reproduzir esse comportamento, esse padrão de escassez. Isso, na época de 2019, quando eu falei que eu flertei com a teologia da prosperidade, era exatamente isso que me incomodava. O fracasso do povo de Deus. Então, por isso que eu acabei indo para esse lado. Hoje eu entendo, como eu já discorri aqui, mas eu falei, cara, não é possível. Não é possível que o povo cristão seja sempre visto como burro, ignorante, pobre, sabe? Até chegar ao ponto, uma vez, de um empresário dizer assim, eu contrato o povo, eu contrato a galera, só não contrato os crentes. Ah, não, crente não dá. Entendeu? Crente, pô, aquilo me doeu, cara. O cara não sabia que eu era crente. Né? Aquilo me doeu, cara. Falei, não é possível. Não é possível. A gente tem que ser um povo também de resultado. A gente tem que buscar excelência no que faz. Nosso Deus é excelente. Então, assim, como que eu vou abrir um negócio? Meu negócio vai ser, cara, caindo aos pedaços, capenga. Tipo, meu Deus não é assim. Então eu não abro, cara. Porque se for pra eu abrir, eu tenho que mostrar excelência, amor pelas pessoas, atendimento, gerar valor, sabe? Isso necessariamente, obrigatoriamente, vai trazer retorno em troca. Então, mas o pastor realmente... Cara, o pastor não é... O pastor é um sacerdócio. O pastor é um sacerdócio, mas eu acredito que se o pastor... a pobreza vai levar ele para um lado ruim espiritualmente também. Então, que ele tenha um outro negócio, que ele tenha alguma coisa, que ele consiga tocar, uma pessoa, a esposa, enfim, alguém que ele tenha alguma coisa. Porque senão ele pode ficar tentado a tirar da igreja, ele pode ou ficar endividado, e aí não é legal. Não é legal nem como, poxa, vitrine de quem nós somos. E aí que você surgiu essa ideia de prosperidade. Não, então nós temos que ser ricos. Não é isso também. Também não é por aí. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas essa teologia da prosperidade é muito favorável para certos líderes que têm essa mentalidade que você falou, de alienar as pessoas e se favorecer das pessoas. Porque se ele prega a teologia da prosperidade para as pessoas, qual o problema dele ter a prosperidade? Uhum. É mais ou menos o que a gente estava falando sobre o vendedor de curso que te ensina a ficar rico e ele fica rico vendendo curso. Né? É a mesma sensação, né? Do pastor que te ensina a dizer, você tem que ser próspero, você tem que ser próspero, só que essa prosperidade está reverberando nele. E aí a pessoa muitas vezes não consegue. E porque ela não consegue, ela entra numa frustração achando que Deus não está com ela, até porque é o que está sendo ensinado para ela. Você não está prosperando, aí entra todos os rituais, né? É porque você não está dando. Aí já começa esses... E aí entra um ponto muito interessante para nós aqui. Contribuição. O quanto que você entende que a contribuição no processo do enriquecimento e de uma pessoa próspera e bem-sucedida financeiramente é importante. Como que você enxerga isso? Eu acredito que assim, tem alguns livros que falam, inclusive Dar e Receber, do Adam Grant, né? Ele vem reforçar o que está na Bíblia, né? Que em qualquer área, não só financeira, é melhor dar do que receber. É melhor dar. É melhor ser o cara que está contribuindo do que está pedindo. Em qualquer área, tá? Primeiro é isso. A ciência diz que quando eu dou, a minha mentalidade reforça a abundância, né? Que eu tenho de sobra. Que bom que eu tenho, eu posso e eu quero doar mais. Então, mesmo que eu também queira para mim, mas isso reforça, né? Então, tudo isso é verdade. Agora, claro que a gente tem que cuidar com que intenção a gente está fazendo tudo isso. Sempre a intenção é o coração. Sempre, sempre. A gente tá olhando pra que eu tô, afinal, doando. Porque tem gente que doa pra se sentir bem. Então, aí, no fundo, ainda é um egoísmo. Você tem que ter amor. Como diz Paulo, Coríntios 13, se não tiver amor, não adianta nada. Eu posso estar entregando meu corpo pra ser queimado, não adianta nada se não houver amor. Então, tem que haver amor. A contribuição é extremamente importante. Como eu falei no início aqui, sem o dinheiro as coisas não vão pra frente em nenhuma área. É claro que Deus pode fazer o que for, mas aqui no nosso mundo real, aqui de natural, digamos assim, a gente precisa de dinheiro para tomar água, entendeu? Então eu quero abrir uma comunidade, eu quero fazer caridade.
poxa, eu congrego numa igreja hoje que ela é muito forte nos projetos sociais, né? E o pastor é um pastor que ele poderia ser multimilionário, cara. Mas ele não é, entendeu? E aí você vê o coração. Ele tem uma casa legal, um carrinho legal e tal, não passa dificuldade, não tá endividado, passa bem, um cara que eu admiro, assim. Mas a igreja é próspera no sentido de projetos sociais, de ajudar muita gente. Então, a contribuição é muito importante. E aí vem as perguntas para mim sobre contribuição, sobre dízimo. Não sei se você quer que fale disso, mas, cara... poxa, olha... Se o cara tá muito preocupado com o assunto do dízimo, tem algo equivocado ali. Já tá revelando o que tá no coração dele. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se a pessoa vem para mim e fala assim, Luciano... O correto é dar dízimo do bruto ou do líquido? Falei que ferrou, cara. Ferrou. Essa pergunta aí já revela tudo que tá no seu coração. Você não quer dar, velho. Você quer dar o mínimo. Você quer dar só o que é obrigatório. E se dízimo for obrigatório pra você... Você veio da escola do Ananias e da Safira. Cara... Do curso de teologia dos dois lá. Rapaz, se você tá preocupado com isso, você tá equivocado, meu irmão, minha irmã, tá? O dízimo é uma orientação de percentual para que fique, para nos dar uma orientação. Mas o seu coração, ele tem que estar, cara, se você quiser doar mais, doe mais. O William Colgate. Entendeu? Se você quer doar, só consegue doar menos, doe menos. Mas doe aquilo que você doe com amor. Agora, se for por obrigação, por coerção, por barganha... sabe? Não dê, cara. É melhor você fazer outra coisa com o dinheiro, porque desse dinheiro aí Deus nem... Entendeu? Não vale assim. Não vale. Então, tem que ser com amor. Se você puder doar mais do que 10, maravilha. Quer doar 90? Maravilha. Quer doar 10% da receita da sua empresa, como tem no filme A Forja? Recomendo, inclusive, que você assista. Muito bom, sabe? Mas doe com amor. Então, a contribuição tem lá... Poxa, Luciano, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. O tenho já ferrou. Já acabou. Tá errado. A contribuição, ela é do coração, ela é com alegria, ela é com amor. E se tá te atrapalhando demais, você tá fazendo alguma coisa errada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você como empresário, e agora eu vou falar de irmão para irmão, assim, de empresário para empresário. Muitas pessoas acham que a forma de contribuir, ela se resume apenas em você tirar seu lucro, líquido, bruto, seja lá como for, e direcionar isso para uma instituição, para algum lugar específico. Só que uma das coisas que eu aprendi, Luciano, é que o fato de você ser um gerador de emprego torna você um doador. Mas você está recebendo um benefício porque a pessoa está prestando um serviço para você. Mas quando você está lá pagando o salário daquela pessoa, você está suprindo as necessidades daquela família. Então, isso foi uma coisa que veio, assim, um estalo na minha cabeça, no sentido de entender o verdadeiro significado de uma empresa. Entender o verdadeiro significado de um empresário. De uma pessoa que é um prestador, é um empregador. É alguém que, de alguma maneira, está lá pagando o salário da diarista que está lá na tua casa. Está lá pagando o prestador de serviço que está junto com você. Eu enxergo isso como uma forma também. E o fato de poder pagar mais, o fato de poder dar uma bonificação, isso também é uma forma de ser aquilo que o reino mostra, né? Porque a pessoa tá lá, ela tá doando para você o tempo dela, o serviço dela, a prestação de serviço, e você tá lá dando o dinheiro. E isso vai formando um lugar saudável. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque hoje existe na cabeça de muita gente um preconceito acerca de se tornar um empresário. Cristão lá, não, eu tenho que ser CLT porque CLT é o caminho, vou trabalhar para alguém. Claro que não há nada de errado nisso, mas esse processo de construção de riqueza consiste muito em você ser um produtor de riqueza, né? Porque se você está trabalhando para alguém, aquele alguém prosperou e agora a riqueza dele está te beneficiando, você como colaborador. Agora, você como empresário, a sua riqueza vai colaborar na vida de muita gente também, né? Por exemplo, a gente estava falando sobre o Estado. A gente vê hoje o Estado, só que se o Estado não tem os empresários, o que acontece com o Estado? Tem nada. Acabou. Quem produz riqueza é o povo. Exato.
Então, como que você enxerga isso na mentalidade do brasileiro acerca de ser um produtor de riqueza ou um consumidor de riqueza? O brasileiro foi talhado para ser empregado. Lembra que eu falei da manipulação? Uhum. Então, assim, não é interessante. O mais interessante é que o governo, ele não quer que o cara se torne empresário, por isso a alta carga tributária, a falta de estímulo, e inclusive, né, no governo atual, reprimendas e públicas contra empresários, mas é deles que depende o PIB do Brasil, né? Quer dizer assim, você que é contra empresário, caso seja, né? Acho que nem está assistindo aqui, mas se você for contra empresário, se os empresários acabarem, você vai trabalhar onde? Ah, eu vou trabalhar para algo do governo. Tá, e o governo vai se manter como? Como é que o governo vai pagar o salário da estatal? Da onde que veio o dinheiro? Da sua contribuição? Da minha, como pessoa física? Claro que não. O grosso do dinheiro vem dos empresários. A economia tem que girar. Quem produz riqueza é o povo, o governo só redistribui. Na verdade, o governo rouba com a desculpa que está redistribuindo. Na verdade, quem produz é o povo. Se você tirar a capacidade do povo de trabalhar, e aí tem que ter um empresário, que é o cara que vai correr o risco para poder empregar os outros, se você tirar isso, acabou, ninguém produz riqueza. Os países mais ricos do mundo são os países em que o povo é trabalhador e é livre para trabalhar e produzir riqueza. E distribuir essa riqueza e fazer a economia girar. Então, você cristão, você tem que trabalhar, eu quero trabalhar empregado. Tem perfil. Tem cara que, eu não quero correr risco, não gosto. Eu gosto da CLT, eu gosto do 13º. Maravilha, tá tudo bem. Tá tudo bem. O empresário ele tem que ser remunerado pelo risco. Eu tenho um prolabore da minha empresa, eu sou um empregado da minha empresa. E eu sou remunerado, eu sou o que mais ganho na minha empresa. Por quê? Porque eu sou o que mais corro risco na minha empresa. Se a empresa der ruim, todo mundo vai trabalhar em outro lugar e eu me ferro. Então eu me remunero pelo risco. Tá? Eu me remunero pela responsabilidade de ter 50 famílias sob minha, né? Eu me remunero por isso. E para que isso eu trabalho e tenho a responsabilidade. E aí eu vou lá e dou. Eu sou o melhor funcionário, cara, porque eu trabalho o tempo todo. Entendeu? Agora, se você tem preconceito com isso, né? Você tem que mudar a sua crença aí, porque é importante que você produza riqueza. Quando o nosso pastor lá, ele ora, no momento das finanças, ele ora que você, para quem tá sem emprego, que consiga emprego, você que Deus abra portas, aquela coisa, abre portas para os empresários, cresce os negócios deles. Por quê? Porque, cara, é isso que faz a economia girar. Voltemos ao que eu falei no início. Cuide do seu coração. Individualmente, cuide do seu coração aí. Agora, você tem que produzir riqueza para você, para sua família e para a sociedade. Então, poxa, é uma contribuição? Voltando à sua pergunta. É uma contribuição. Você não pode também agora dizer, tá bom, então agora é só eu ter minha empresa, pagar direitinho meu pessoal. Não, cara, contribui. Tem gente que tá passando fome, velho. Tem gente que não tem onde morar. Poxa, ajuda as pessoas. Dê o dízimo, mas também faça algo por fora. Eu sempre dei o dízimo e tenho uma porcentagem lá, que eu não vou ficar dizendo aqui, que eu dou, que é para famílias que me pedem, para pessoa na rua, para alguém que é um amigo que precisa. Entendeu? Porque quanto mais Deus me der, mais ele tá olhando o que eu tô fazendo com isso. É isso. O princípio da generosidade, ele não se resume dentro da igreja. Não. Porque é um coração generoso. Generosidade é um estilo de vida, né? É um caráter. Eu costumo dizer, né? Enquanto eu fazia também, em alguns momentos na igreja, tinha o período do ofertório, eu falava para as pessoas, eu dizia para as pessoas que a generosidade que há dentro da igreja é só um reflexo da generosidade que ela já é lá fora. No frentista do posto de gasolina, no restaurante, na padaria, na própria família, entre os amigos, né? Então, é um princípio. Nós não precisamos obrigar uma pessoa a dizimar, ofertar e doar. Porque uma pessoa que realmente ela é uma convertida, ela tem o temor do Senhor, ela vai se inclinar a fazer isso. E você vê se a igreja, por exemplo, está fazendo o que é sério, né? Por exemplo, lá na nossa igreja tem um projeto social que é de volta ao rumo, que é o cara que... Não sei se é esse o nome. São 12 projetos sociais, eu confundo os nomes. Mas que é o do cara que estava na rua, na Cracolândia. E aí tem um restaurante lá que é da ONG, que é da igreja, em que o gerente é o cara que era da Cracolândia. Entendeu? Então, quando eu vejo isso acontecer, eu quero contribuir com isso. A igreja está fazendo.
Não é porque ela comprou um ar-condicionado novo que eu vou doar. Ok, também. Mas é porque eu tô vendo o que ela tá fazendo na vida das pessoas. Eu quero contribuir com isso. Meu coração quer contribuir com isso. E aí não precisa ficar pedindo muito. Entendeu? Agora, um ponto importante é... O princípio da generosidade não é um princípio de barganha. Uhum. No sentido de... Vou dar... Aí não é mais generosidade. Aí é vou barganha. dar para receber. Né? Então, como muitos aprendem, né? Uhum. De maneira errada, teologicamente. Você vai dar R$100 e Deus vai devolver 200, né? Você vai dar 500 e Deus vai devolver 1.000. Faça o voto, faça isso, faça aquilo, né? Com o objetivo de ganhar. Uma das coisas que as pessoas precisam entender, e eu tô com um profissional aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade, é que as pessoas entendam que generosidade é uma forma de transbordo, né? Então, é aquela coisa de Deus está te dando, Deus está suprindo a sua necessidade. E você vai fazer isso porque você foi movido, você foi inclinado, igual Paulo fala lá para a igreja dos Coríntios, e o pessoal é orientado a dar com alegria, né? Não por força, nem por obrigação, não por violência, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Então, o ato da doação precisa ser um ato voluntário, com alegria e com generosidade, não com barganha. Por quê? A forma de você alcançar a prosperidade, e aí você me diga se eu estou falando a coisa certa ou não, é uma questão simples de gestão e técnica. Por quê? Tá, beleza. Deus pode abençoar alguém e fazer algo por alguém repetidamente e a vida da pessoa mudar? Pode. Mas, em via de regra, é assim que funciona? Porque, assim, uma coisa é a pessoa tá lá no chão de fábrica recebendo o salário mínimo. Outra coisa é a pessoa tá lá como médica recebendo muitos mais salários mínimos. E outra coisa é a pessoa ser um empresário gerador de riqueza e que paga muitos salários mínimos. Exato, que paga muitos salários mínimos. São mapas de mundo diferentes, são realidades diferentes. Você, que está lá no nível mais superior, financeiramente falando, as conquistas, as realizações, você deu duro, você trabalhou. Óbvio, nós atribuímos a prosperidade a Deus. Mas não adianta só orar, não adianta só ler Bíblia, não adianta só doar. O princípio é, o que é indispensável para alguém alcançar riquezas, começar a investir, fazer bons investimentos? Como que você fez? Qual foi o seu trajeto para você alcançar os resultados que você alcançou nessa perspectiva técnica, com direcionamento, com educação aplicada? Tá. Bom, é uma coisa que a gente tem que entender, e isso me incomodava muito no meio cristão, é a confusão. Como é que o cara não é cristão e tá prosperando lá um monte e eu tô aqui endividado? Cara, isso daí é uma coisa que Deus tem a justiça que ele criou, que é baseada em princípios. O universo é regido por princípios. Princípios não são valores. Valores podem ser mutáveis. Você confessou aqui que tinha coisa que você falava, hoje já não fala mais. Mudou os valores. Agora, princípio não vem de você. Você segue princípios que vêm no nosso caso, a gente sabe que vem de Deus. O cara que é ateu diz que é do universo. Sei lá, ele inventa um negócio para dizer que... Mas é um princípio. Existem princípios de saúde. Quer ter um corpo legal, uma saúde legal? Cumpra princípio. Não quer? Não adianta ficar pedindo para Deus, cara. Deus é tão misericordioso, cara, que ele vai ajudar. Entendeu? Muitas vezes. Mas tem coisa assim, o cara tá lá comendo de tudo, fazendo de tudo, não levanta, né, traseirinho do sofá pra nada. E aí quer pedir pra Deus pra ter uma saúde legal? Não vai rolar. O cara não cumpre princípio no casamento, fica de conversinha com a colega do trabalho, dá carona, dá beijinho, fica lá no WhatsApp curtindo foto de mulher de biquíni. Aí, meu casamento. Não, cara, você não cumpriu o princípio. Aí a mesma coisa com finanças. Finanças é mais claro de ver ainda o princípio. Ou você cumpre o princípio, não importa a sua crença. Se você tiver a crença em Deus, maravilha, melhor ainda. Pega tudo que a gente falou aqui já e aplica. Agora, se o cara mais maldoso e errado do mundo, se ele cumprir princípios de finanças, né, claro que Deus pode derrubar ele depois, mas ele vai ter o resultado de cumprir o princípio que não muda. E Deus não muda. E o princípio dele também não muda. Princípio de finanças, tem que gastar menos que ganha, ponto. Tem que trabalhar. Não dá pra ganhar dinheiro sem trabalhar. Se ganhar, vai perder. Entendeu? Vai perder em algum momento, porque não conquistou. Então, você tem que trabalhar.
você tem que gastar menos que ganha. E você tem que fazer esse resultado de que sobrou ali, não gosto da palavra sobra, mas que resultou dessa gastar menos do que ganha e colocar para trabalhar de uma forma inteligente, tá? E dentro do trabalho, você pode estar pensando aí, mas eu trabalho há 30 anos, por que eu não tô rico? Porque existe trabalho mais inteligente, trabalho mais bem valorizado, trabalho que gera mais valor, né? Trabalho mais escalável, aí a gente pode ficar falando aqui um monte. Mas qual que é a fórmula para você que quer prosperar tecnicamente falando, tá? Tem 3 ingredientes, é igual a riqueza. Coloca aí. 3 ingredientes. O primeiro é trabalho. Você tem que trabalhar. Tira da cabeça a ideia de bet, de tigrinho. De tigrinho ou de qualquer porcaria. Vai se ferrar e vai se ferrar ao quadrado, ao cubo, porque o rombo é muito maior depois, aí é depressão, suicídio. Entendeu? Então, tem que trabalhar. Tá, só trabalhar não adianta. Outra questão que precisa para a construção de riqueza, e aqui eu tô falando de riqueza financeira, que é a menos nobre, mas é importante, é tempo. Você não constrói riqueza, você não constrói uma parede assim, você coloca tijolo por tijolo, é construção, então é trabalho mais tempo. Tô trabalhando aqui há 2 anos, tá? É um tempo legal, mas não deu para construir ainda, entendeu? Se tem aqui que eu tava investindo, mas era pouco tempo, não tinha tanta grana assim na minha história. Então, trabalho mais tempo. Pô, Luciano, tô há 30 anos trabalhando e por que eu não tô rico? Faltou o terceiro e mais importante ingrediente no sentido de riqueza, que são ativos. Que é você pegar aquele dinheiro que você poupou, e aqui tem que poupar, como eu já falei, e colocar em ativos, que são coisas, vamos dizer assim num primeiro momento, que fazem mais dinheiro para você. O conceito do pai rico, pai pobre, que você falou aqui, ativo é tudo aquilo que acaba produzindo mais dinheiro na sua vida. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro da sua vida. Então, essa mesa aqui, ela é um passivo, ok? Ela é um passivo, essa camiseta é um passivo. Eu tenho que comprar passivos, eu tenho que comprar o carro, a casa, os móveis, as coisas, os impostos, tudo é passivo. Mas, alguma parte do meu ganho, eu tenho que sempre comprar ativos. É tão simples. Eu só preciso comprar ativos e seguir trabalhando por um longo período de tempo, ou nem tão longo assim, dependendo de qual é a sua renda, e comprando ativos. Fala para eles o que é ativos. Ativo, então, por exemplo, tudo aquilo que coloca dinheiro na sua vida. Pensa aí, qual é o primeiro ativo que todo mundo tem? Trabalho. Ok, mas esse é um ativo com renda ativa. Digamos assim, você tem que gastar seu tempo e sua energia, e esse tá na fórmula, já falei. Aqui a gente tá falando de outros ativos. Qualquer outro ativo que faça dinheiro para você. Por exemplo, uma empresa que você tenha é um ativo. Negócio que você tem, compra lá num lugar, vende aqui, porque lá é mais barato, é um ativo, né? Você cria gado, você tem plantação, são ativos. Também é trabalho, também tem ativo. Faz dropship. Faz um monte de coisa, tem um monte de coisa aí. Agora, os ativos que eu trabalho e que qualquer pessoa pode utilizar são ativos do mercado financeiro onde você não precisa mais estar trabalhando. Eu tenho um ativo que é minha empresa. É o maior ativo financeiramente falando que eu tenho, o que mais me dá dinheiro. Muito mais que os investimentos, tá? Mas eu trabalho. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos o tempo todo. Quem é empresário sabe o que eu tô falando, é trabalho o dia todo. Mas quando eu compro uma ação, um fundo imobiliário, um tesouro direto, um investimento no exterior, eles ficam lá, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo mais dinheiro. E aí o pessoal acha que nossa, eu vou botar R$100, vai voltar 1.000. Não vai acontecer, isso aí é especulação. E investimento é quando você coloca, ele vai render uma porcentagem pequena, mas ao longo do tempo, o juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, vai criando algo exponencial que te dá liberdade no futuro. A renda passiva é a renda que vem caindo desses investimentos, como eu já citei aqui, que você vai reinvestindo até que chegue um momento que você diga, legal, vou dar uma diminuída no meu trabalho aqui, ou vou trabalhar em algo que eu gosto mais, ou vou ser, missionário, ou eu vou não sei o que, você já tem uma renda legal que te mantém, você tem que viver com aquele custo abaixo daquilo. Então você tem que comprar ativos, e aqui vem a principal barreira. Você tá ouvindo isso aqui, a pessoa tá ouvindo, tá vendo nós aqui conversando e tá pensando assim, tá bom, eu não sei fazer isso. Cara, e é isso que me indigna. A pessoa diz assim, eu explico tudo, a pessoa começa a brilhar o olho, ela começa, pô, que legal, vou tirar minha família dessa situação, vou ter um futuro melhor, vou ter... Cara, só que, seguinte, tem que estudar.
Cara, você não tá disposto a buscar um pouco de conhecimento pela mudança de vida, mudança de patamar financeiro, mudança de qualidade de vida para sua família, para seus filhos, para o futuro. Você não tá disposto a pegar um livro, a ir fazer um curso? Por favor, cara. Então você não vai prosperar. Não vai prosperar nunca. E não é difícil, Douglas. Não é difícil, gente. É tranquilo. São coisas... Você não precisa aprender como funciona toda a macroeconomia mundial do mercado. Você precisa aprender o que faz sentido para você, para o cidadão comum, como eu e você, e todo mundo que está assistindo, que tem seu trabalho, a sua família e quer acumular... acumular, usei. E quer... acumular, eu quase nunca uso. Que quer crescer o seu patrimônio, quer ter uma segurança financeira para sua família. Entendeu? E tá tudo bem você fazer isso. E busca um conhecimento. Ah, Luciano, mas eu não tenho muito conhecimento, eu tenho medo. Você não vai, cara, você não aprende alguma coisa de uma hora para outra e tudo. Você começa com o conhecimento que você tem, investindo naquilo que você estudou com pouco dinheiro. Se você cometer um erro, não vai ficar pobre porque perdeu R$10, R$100. Ninguém vai ficar pobre por isso. Entendeu? Então você vai fazendo aos poucos no conhecimento que você tem. Luciano, hoje eu só tenho conhecimento sobre poupança, então invista só na poupança por enquanto. Não é o melhor investimento, mas se você só tem conhecimento, invista nisso. Nunca invista no que você não tem conhecimento. Então, qual a saída? Buscar conhecimento. Não precisa nem pagar hoje em dia. Eu faço eventos gratuitos agora, como eu vou fazer daqui uns dias. Tem Instagram, tem YouTube, evento gratuito. Aí você vê quem tá entregando conteúdo de qualidade, quem não tá, mas tem. Aí depois você vai para um próximo passo de comprar um livro, comprar um curso, uma mentoria, ir num evento, num congresso. Mexa-se, busca conhecimento, aprenda alguma coisa para mudar de patamar. Eu vou compartilhar minha experiência particular, para de repente, pode ser que ajude alguém, né? 2017 foi quando eu comecei. O que eu fiz? Eu entendi que eu precisava fazer e que eu não tinha nada. E aí na época eu trabalhava como supervisor comercial no instituto onde eu dava aula de programação neurolinguística. Então, eu era professor de programação neurolinguística, renda. Eu era supervisor comercial, renda. Pastor, renda. Várias fontes de renda, né? E aí, o que começou a fazer? Eu não contava com aquele dinheiro. Acho que esse é o primeiro ponto. Um dos erros primários, acho que da maioria das pessoas eu vou colocar... E dele eu vou mudar minha vida e eu vou viver dele, eu vou utilizar esse dinheiro que eu tô investindo. Não. É o que eu chamo, só me permita. Ganhou uma renda a mais, conforto corre atrás. Ganhou uma renda a mais, conforto corre atrás. Entendeu? Isso. Você melhora e aí assim você nunca vai conseguir. Então, tipo assim, uma das coisas que aconteceu comigo, e aí é bom que você tá aqui pra me corrigir se eu estiver errado e também pra pontuar. Eu ganhava mais do que eu gastava, e isso que sobrava eu colocava nos investimentos. Mas aí como que eu comecei com os investimentos? Eu não tinha tanto dinheiro, eu não tinha tanto tempo. Internet. Na época, quem era o cara aí que falava mais de finanças para todo mundo? O famoso 1.000 ao milhão. Thiago Nigro, né? E aí, na época também, eu comecei a assistir a Renata Arcuri, que ela também falava. E agora vocês têm Luciano Fernandes, que é o melhor do Brasil. Mas eu não tinha Luciano Fernandes, que eu nem conhecia ele. Nem tinha começado nessa época. Então, eu usava esses recursos aí da internet. E beleza, fui. Cara, tudo que era curso gratuito, eu tava. Tudo que era palestra gratuita, eu tava. Eu tinha um monte de planilha de orçamento financeiro, de investimento salvo no meu computador. Não fazia nada, mas eu tinha um monte salvo. E ali eu comecei, do meu jeito. E aí eu fui entendendo, né? Eu comecei primeiro com renda fixa, entendendo que era a forma mais segura, porque era o que a Renata Arcuri falava na época. Aí depois eu entendi com o Nigro acerca da renda variável. Foi quando eu fui estudar com o Robert Kiyosaki, que na época teve oportunidade porque ele estava na empresa. Chris Gardner, a mesma coisa. E aí eu fui estudar com o T. Harv Eker também. Isso tudo numa questão de tempo. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui aprendendo renda fixa, depois eu fui para renda variável, depois eu fui para o Bitcoin. Aí eu não sei qual é a sua opinião sobre, mas eu fui pro Bitcoin. E aí, uma das coisas que aconteceu ao longo do caminho foi, eu tive vários momentos de aperto. E o meu coraçãozinho queria fazer o quê? Vou tirar. Só que vinha na minha cabeça e eu programei. Eu não tenho. Cara, uma vez eu tive que fazer isso com a minha mulher, a gente precisando. E a minha mulher sabia que a gente tinha.
E eu falei, a gente não tem. Ela, como não tem? Tem! Falei, não tem. E a gente vai passar por isso, eu vou dar um jeito de outra forma e a gente vai conseguir. Passamos. E o dinheiro continuou lá. Só que nisso, o que começou a acontecer? No começo, eu ganhava, eu trabalhava, ganhava, aplicava, trabalhava, ganhava, aplicava, trabalhava, ganhava, aplicava. Hoje, às vezes eu faço algumas aplicações, mas na maioria das vezes os dividendos estão se tornando as minhas aplicações. Então eu estou crescendo com o próprio capital. Eu já não cresço mais com a necessidade de eu ter que trabalhar e colocar, porque o dinheiro já está trabalhando para mim. Claro que isso torna o processo mais lento. Com certeza. Mas tá tudo bem. É isso. Eu tô no jogo. Entende? Continua então, lá. Eu só queria compartilhar com você, tomar esse tempo seu aqui do podcast, só para compartilhar para as pessoas que estão vindo pensar o quê? É possível, porque eu era uma pessoa assalariada normal, uma pessoa prestador de serviço, não era uma pessoa rica, mas comecei. Começou. Do jeito que eu tinha. Com e era isso. Cara, assim, ó, tem uma frase que é do O Homem Mais Rico da Babilônia. Boa, esse livro que uma das histórias é a história do Dabacir, né? Que o cara tá endividado, tá lá ferrado, lá no meio do deserto, e ele tem uma visão que eu até botei no meu curso, assim, que é simples a frase, que é: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado, né? E Salomão fala, bem parecido em Provérbios, que é: a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Então, assim, cara, você tá nos assistindo aqui, tem muito conteúdo, tem muita oportunidade. Deus já te colocou o cavalo encilhado várias vezes ao longo da sua vida, e você precisa ter um profundo desejo de mudança para que você estude de madrugada, se for preciso, entendeu? Você tem aqui na palma da mão, cara. Você tem o conteúdo todo. Nessa época que eu era médico e dava aula ainda, né? Eu, cara, trabalhava de dia, dava aula de noite e final de semana. Aí nos últimos, quando eu já estava começando a estudar o digital, mas eu ainda era médico, eu trabalhava de dia como médico, dava aula de noite, final de semana, estudava o mercado digital de madrugada. Entendeu? Você tem que querer, cara. Você tem que querer, porque não tinha outra oportunidade. Depois que eu larguei a medicina, então, eu não tinha mais, era dar certo ou dar certo. Queimou os boizinhos. Então, assim, ó, tem muito conteúdo. Te convido a acompanhar o meu conteúdo e de outras pessoas boas também. Tem muita gente ensinando. Não é só pra vender curso. Você acredita que eu fiz um curso? Qual? Inteligência Emocional para Finanças. Ah, é? Gravei. Que massa. Fiz também. Bom demais, cara. É simples, mas eu fiz justamente pra quê? Porque foi as dificuldades que eu enfrentei no meu emocional, porque depois, estudando psicologia e começando a atender, eu comecei a entender que os comportamentos e a mentalidade das pessoas eram os maiores impedimentos e limitadores na vida delas. Eu acredito que é isso que você mais enfrenta com os seus alunos lá, não? Das pessoas chegar com a mentalidade... Cara, é a luta. E aí você tem que trabalhar a mentalidade delas para depois ensinar o racional de como fazer, né? As pessoas... Tem uma frase do... Como é que é o nome do filme Matrix, do personagem do... Neo? Não, o outro, do... Morpheus. O Morpheus, ele fala pro Neo assim: as pessoas estão tão acostumadas com o sistema que vão lutar desesperadamente para protegê-lo. Né? Na hora que eles estão caminhando na rua, assim, eu uso essa frase, essa cena do filme, né, muitas vezes. Então, assim, cara, se a pessoa tá dentro da Matrix, se ela está alienada por qualquer sistema, ela vai lutar para defender o status quo. Ela vai defender o sistema. Você tem que acordar ela de uma maneira poderosa. Entendeu? Você tem que dar, às vezes eu chamo lá de MTC, né? O momento tapa na cara, que a gente brinca, tem nas minhas lives. Quando eu falo uma realidade que a pessoa não espera pra ela... Opa, peraí, é verdade, entendeu? Teve um aluno nosso que mudou de vida assim absurdamente. O cara fumava, bebia, a esposa tava indo embora, ele devia pra todo mundo, entendeu? Tava desempregado, acima do peso. Hoje tu olha o cara mudou completamente, tá casado junto com a família, cara, empresta dinheiro pro pai... Cuida da família. Cara, o cara emagreceu, parou de beber, parou de fumar. Como isso? Um dia eu falei um negócio numa live que pra ele virou a chave, entendeu? Então, assim, às vezes é assim, às vezes é martela, até que o cara, né? Mas o que eu falei pra ele foi basicamente o que a gente sempre fala, que pra ele tocou, que foi, cara, como que você vai continuar? Como que você vai ter um resultado diferente na sua vida? Como que você vai ter esse objetivo que você tem, essa sede de mudança?
se você continua dia a dia acordando e fazendo as mesmas coisas, sempre esperando que um dia aconteça, né? Eu vim agora escutando um vídeo em inglês para treinar daqui a essa 1 horinha, e aí do pastor John C. Maxwell, de liderança, e ele falava assim, cara, você tem objetivos e tem os hábitos diários, né? Os hábitos diários sempre vão ganhar do seu objetivo. Então, se eles não estão alinhados, eles vão ganhar. Então, o que você deseja? O que você está fazendo todo dia está alinhado com isso? Então, a maior dificuldade que eu tenho hoje é mudar a mentalidade das pessoas. E é por isso que eu fiz um curso especializado em mudança de mentalidade. E é por isso que deu tão certo, Douglas. Porque as pessoas não estão dispostas. É mais fácil ensinar a parte técnica. Isso aqui é renda fixa, isso aqui é renda variável. Você pega aqui, monta uma carteira. É fácil, mas a pessoa não consegue poupar todo mês, não consegue ter disciplina de não tirar o dinheiro, não consegue ter a disciplina de investir religiosamente durante 20 anos. Consistência, disciplina, força de vontade, resiliência, essas coisas não vêm na parte técnica. E é isso que traz o sucesso. Então eu tenho 7 módulos no meu curso que são sobre isso. Inteligência financeira, inteligência emocional, mudança de vida, para depois eu dar 7 módulos de técnica. Entendeu? Porque o que muda é isso. Você vai aprender qualquer coisa na sua vida, começa pela mentalidade. Quer aprender violão? Começa pela mentalidade. Quer aprender francês? Começa pela mentalidade. Quer aprender a investir, cuidar do dinheiro? Começa pela mentalidade. É a força propulsora, né? Porque é o que guia, é o que conduz, é o que dirige. Vê que Romanos 12:2 diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso pensamento. A transformação do pensamento, ela é aplicada para todas as coisas. Claro que o contexto de Romanos, daquilo que Paulo está falando, é outra coisa. Mas assim, serve para tudo. Mas serve para a gente, né? Sem querer tirar do contexto, mas assim, serve para a gente acerca das finanças. Porque se eu não tivesse mudado, eu vim de um lar onde a programação mental dentro da minha casa, com relação ao meu pai, era uma mentalidade de escassez, dívida, descontrole, desequilíbrio, gastos desnecessários, impulsividade, busca do prazer, sem disciplina, sem responsabilidade nenhuma, completamente caótica era a realidade. Eu vou repetir isso. E esse é o seu normal. É normal. Passa a ser o seu normal. Isso. Ou você quebra esse ciclo, ou esse será o seu resultado, e provavelmente até pior. Exatamente. Os padrões, eles vão se repetindo. Então, olha aí o que vocês estão fazendo, hein, gente? Falando nisso, lembrando aqui o que eu e o Luciano estamos falando, a importância da busca pelo conhecimento, e pela leitura e pelo estudo. Quero fazer o convite para vocês acessar a Livraria da Família, que é a nossa parceira aqui, que tem inúmeros livros e materiais. O próprio Luciano citou aqui o John Maxwell, um conteúdo de liderança extraordinário, e dentre tantos outros materiais aí que você vai encontrar aí dentro do site da Livraria da Família. Eu quero que agora rapidinho você dê uma olhada na mensagem que o pessoal da Livraria da Família tem para passar para vocês. Fica aí com a mensagem do pessoal. Seja bem-vindo à Livraria Família Cristã, a maior e mais completa livraria do Brasil. Muitas pessoas se perguntam por que a Livraria Família Cristã consegue vender tão barato. A resposta é muito simples. O nosso objetivo é levar cultura ao alcance de todos, e todos os brasileiros possam ter acesso à leitura e a um livro de qualidade. Uma outra resposta está atrás de mim, é o maior estoque do Brasil. Trabalhamos com altas tiragens para garantir o melhor preço para você sempre. A partir do momento que você realiza a sua compra aqui na Livraria Família Cristã, o seu pedido cai aqui no nosso centro de distribuição. Aí, o trabalho começa do nosso lado. Nós pegamos o seu pedido com muito amor e carinho, separamos, conferimos e embalamos com todo cuidado para que o livro chegue aí na sua casa intacto e sem nenhum problema com ele. E agora que você já conhece um pouco mais da nossa estrutura, nós gostaríamos de convidar você para comprar aqui na Livraria Família Cristã. Aqui você vai encontrar produtos exclusivos com o melhor preço do Brasil e opções de pagamentos que cabem no seu bolso. Além disso, você vai contar com as melhores transportadoras do Brasil para entregar o seu pedido aí no conforto da sua casa. Muito bem, então tá vendo só? Então adquire aí, aponte o seu celular, o QR Code, pro QR Code que tá na tela, ou então clica no link da descrição, entra lá, você vai ter uma infinidade de títulos, de autores, de muita gente que tá ali dentro,
com materiais que vão ajudar você a ter mais conhecimento, muita sabedoria aí para a sua jornada financeira, profissional, emocional, espiritual. Então, acompanhe o pessoal. Pega lá o material que tem à disposição para todos aqueles que estão aqui acompanhando o Espiritualmente Podcast. Vão ter valores especiais aí, tá bom? Entra lá. Bom, Luciano, o ponto aqui mais importante de tudo aí que a gente começou falando foi justamente acerca de riqueza e de pobreza. Certo ou errado? Hoje, a gente sabe que muita gente tem buscado a riqueza e tem aceitado a pobreza por motivações erradas. E você citou desde o início acerca do coração. Você falou sobre uma mudança aí sua, uma virada de chave que aconteceu nos últimos dias. O que você mais aprendeu ao longo desses anos que você começou a investir, começou a dar aula, começou a fazer cursos, ensinar as pessoas acerca de finanças, que nesse período, nesse tempo que você ficou afastado, entre aspas, né, que você deu uma reduzida, mas chamou a sua atenção do que Deus falou contigo, quais foram os aprendizados nesse tempo, o que a gente pode esperar para esse Luciano de 2025? Cara, tem algumas coisas, mas eu vou tentar resumir aqui num negócio chamado que nós, todos seres humanos, temos desde Adão até o Lucianinho aqui, até agora, que é a ilusão de controle. A gente não é nada, cara. Se Deus quiser, eu paro de respirar agora. Ele me embaralha os neurônios agora, eu não consigo fazer quanto é 2 mais 2. Que ilusão que eu tenho, cara, que eu fiz, que eu conquistei, que eu isso. E isso me ajuda a tratar o ego. O ego, o grande ídolo, né? O reino de um habitante só. O ego. Cara, quando eu estava me tratando essa parte, eu acho que eu nunca tive muito problema. Minha esposa fala, não sei por que você fala, mas eu ainda tinha alguma coisa de querer provar alguma coisa pra alguém, né? Querer mostrar onde eu cheguei, onde eu conquistei. Você estava entre os grandes nomes, né? Palestrando, cara, evento. Você vê, né? Você não tá me vendo aí, mas o Douglas sabe que a minha altura... eu sou compacto, né? Cara, eu fui muito zoado na infância, né? De tudo que é coisa, né? Altura, nariz, espinha. Eu era o cara... E aí eu fui, conquistei, mostrei muita coisa, né? Na parte intelectual, depois profissional, financeira, agora empresarial, internet. E, cara, isso tudo é ilusão. Isso tudo é vaidade. Isso tudo não serve pra nada se eu não tiver amor, se eu não glorificar o nome de Deus em tudo que eu faço. E o melhor de tudo é que você não chegou no fim da vida igual Salomão, não, né? Cara, graças a Deus. Deus é muito misericordioso comigo, cara. Eu tava falando aqui pro Douglas antes que o sufixo ismo é tomar partido de, né? Tomar partido de alguma coisa. Então, eu sou socialismo, capitalismo, né? Qualquer coisa que eu defendo, eu tomo partido. Então, o egoísmo é exatamente isso. Eu tomo partido de mim. Eu acho que eu sou o cara. Eu tava dizendo ontem pra um cara grande da internet, num áudio, falando, cara, isso que eu falei aqui, se Deus quiser, você não respira agora. Para com isso. Não tem ilusão nenhuma de que você tem controle. Trata o teu ego, sabe? Glorifica a Deus. O que é glorificar? A kabod, né? Kabod é o termo grego para glória, é expor publicamente, pesadamente, expor, você tornar Deus conhecido. Você é cristão, você tem que tornar Deus conhecido, seja varrendo o chão, seja fazendo uma live para 100 mil pessoas, não importa, você tem que exalar a fragrância dos frutos do Espírito, é isso que você tem que fazer, e foi isso que eu aprendi, que eu estou aprendendo, e graças a Deus não foi com 80 nem com 90, foi com 40 e pouquinhos. E o que pode esperar do Luciano de 2025? Um Luciano mais maduro, um Luciano que entendeu isso, um Luciano que agora, quando pensa em crescimento, não pensa em provar nada pra ninguém, não sou perfeito, vou continuar me tratando, não cheguei em limite nenhum, eu quero aprender e ser tratado por Deus todos os dias. Mas o que eu peço todo dia eu tenho meu momento de manhã, o primeiro momento do dia é para que o Espírito Santo me encha um pouquinho mais a cada dia. Eu ainda brinco, 0,00001%, mas que ele me encha um pouquinho mais, para que os frutos exalem mais e para que eu diminua, para que o meu ego, os meus desejos, as minhas vontades diminuam. Desde Adão,
e Eva, quando eles quiseram impor o desejo deles, a vontade deles, acima da obediência, acima da palavra de Deus, até hoje. Se você lê o Antigo Testamento, você fica assim, meu Deus, como esse povo era idólatra, não é possível. E Deus não gosta de idolatria, cara. Ele pesava a mão por causa da idolatria, os caras voltavam de novo. Eu tô lendo Reis agora, tô acabando Segunda Reis. E, nossa, é só os reis que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, cara, eu tava pensando sobre isso, né? Eu pensei, cara, mas não tem um bezerro de ouro hoje em dia, não tem os postes da deusa Azerá, e não tem o Baal, mas tem o ego. E, na verdade, o dinheiro, o poder, é tudo do ego. Então, eu centralizo tudo. Quem é o grande ídolo que toma o lugar de Deus? Eu mesmo. É tudo eu. Eu faço, eu aconteço e é tudo por mim. Não. É tudo por ele. Tudo vem dele e volta pra ele. É um V. Vem dele, bate em você, volta pra ele. Vem dele, bate em você, volta pra ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, um Luciano que pretende crescer as empresas em 2025 novamente. Não que estivemos em crise, nada. Nossas empresas... Eu aproveitei para amadurecer a gestão das empresas. Trabalhei muito na gestão, aprendi gestão. Inclusive. Muito importante para se preparar para um crescimento. E eu falava, olha, não é momento de crescer, eu não tô sentindo. E agora eu tô. E nós já começamos. Segundo semestre de 2024 já começou a crescer de volta. E 2025... vocês vão ver umas empresas maiores, um alcance maior e, se Deus quiser, um coração mais entregue, cada vez mais generoso, fazendo mais a obra e principalmente glorificando o nome de Deus em cada crescimento que nós tiver. Que todos saibam que a gente cresceu porque Deus nos dá força, porque Deus nos deu trabalho, porque Deus nos deu saúde e é para atingir mais pessoas. Pessoas encontrando a salvação, pessoas reatando o casamento, pessoas resolvendo sua vida financeira, pessoas formando uma família funcional, né, e entregando a sua vida para Jesus. É isso que a gente quer fazer. Muito bom. Vamos para umas perguntas rápidas. Vamos. Falando de investimento agora. Criptomoeda. É algo que tem que ser visto com a mentalidade correta. Como que as pessoas enxergam? Especulação, ganho rápido, não trabalhar e tal. É especulação, porque não existe lastro. Uma ação tem uma empresa por trás. Um fundo imobiliário é um conglomerado imobiliário. E ali é uma expectativa de uma moeda, né? Como que serve e deve ser investido? Serve como reserva de valor, como descentralização financeira e tem que ser tocado com a mentalidade de longo prazo. Então você vai comprando, se você acredita, e você vai fazendo parte da sua carteira com a parte mais importante de um investidor, que é a gestão de risco. Você não pode colocar um monte, uma porcentagem, não pode, tá? Já vi gente quebrar e quebrar feio. Então, quer ter na sua carteira? Tenha. Acredita no Bitcoin como moeda, como reserva de valor? Tenha. Tenha para o longo prazo, tenha obedecendo os ciclos da economia, né? A gente recentemente colocou um módulo bônus no nosso curso de criptomoedas, gravado pelos meus sócios da nova empresa que eu abri, da Peta Capital, que eles entendem mais do que eu, então eles gravam, não sou eu. E a gente botou com essa mentalidade, aderindo, fazendo parte da nossa estratégia de longo prazo, como a gente faz, buy and hold e tal, mas com criptomoedas. Então, é válido se com a mentalidade correta. Muito bom. Ações. Ações são o melhor instrumento de construção de patrimônio no longo prazo, no meio financeiro. Estados Unidos, 65% da população investe, lá eles deixam de herança para os filhos, eles dão de aniversário para os filhos, né? Porque todo mundo entende a importância de investir em empresas que já deram certo. Não é garantia, porque tem as que quebram também, tem as que vão mal, mas invista em ações. Seja sócio de empresas. Não precisa pagar dívida, não precisa trabalhar na empresa e recebe o lucro dela. Muito bom. Como eu digo, só tá fora da Bolsa de Valores quem ainda não entendeu o que ela é. Muito bom. Fundo imobiliário. Melhor instrumento para renda passiva, né? Mensal, isenta de imposto de renda. Então, se você já tem um patrimônio, você pode ter imóveis de aluguel, por exemplo, mas eu recomendo que você tenha fundos imobiliários que você vai ganhar mais, ter menos incômodo, né? Não vai pagar imposto de renda. Também servem como construção de patrimônio, porque a cota também cresce, então tem que ter na carteira. Tem que ter ações, tem que ter fundos imobiliários, na minha opinião. Tesouro direto. Melhor renda fixa do Brasil. Instrumento mais seguro de investimento disponível no Brasil. Tá? Então, no Brasil, o país da farra da renda fixa, onde você ganha 1% ao mês
praticamente livre de risco no Tesouro Selic em alguns momentos, você tem que ter obrigatoriamente na sua carteira. O pessoal vem de fora comprar renda fixa do Brasil. Você que é brasileiro tem que investir, não tem como. Muito bom. Renda exterior, dólar? Pelo menos 20% do seu patrimônio investido. Porque lá é moeda forte. Enquanto o real desvalorizou nos últimos 20 anos 230%, o dólar desvalorizou 50%. Né? Então, assim, a inflação é menor, o poder de compra é maior, é a moeda mais forte, é a economia mais forte, são as maiores empresas do mundo, tem que ter uma parte no exterior. Você nunca pode confiar. Isso é diversificar de fato. Né? Nossa, eu tenho 40 classes de ativos, mas tudo no Brasil. Então, quando você começa a ir para países diferentes, você vai para economia e política e moeda diferente. Aqui você ainda continua os mandos e desmandos da política e economia daqui. Então, tenha 20%. O que eu acho legal? Bolsa americana. Stocks, que são as ações, REITs, que são os fundos imobiliários, e ETFs. ETFs, que são a mesma coisa que tem aqui, né? E aí você pode, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, comprar ETFs mundiais. Então, faz muito sentido. Muito bom. O que o Luciano diria, o Luciano de hoje, diria para o Luciano lá de trás quando começou a investir? Quais conselhos ele daria? Sobre investimento? Com a experiência que tem hoje, sobre investimento. Isso, sobre investimento. Cara, eu falaria que mais importante é preservação de patrimônio. Não queira ganhar dinheiro rápido nos investimentos. Não queira acelerar o processo além do que a média de mercado permite. Nunca corra risco de ruína. Nunca, nunca. Não entre em nada que tiver uma promessa de rentabilidade, porque não existe promessa de rentabilidade em renda variável, isso só em renda fixa, tá? Tenha uma reserva de emergência boa para que você não mexa nesse dinheiro. De repente foi o que faltou pra ti naquele momento. Foi. Né? Hoje eu tenho. Hoje tem, mas então, né? Na época eu não tinha. E, claro, aí eu tenho que puxar para o que eu gosto de falar, que é, cara, não coloque seu coração e sua segurança nisso, né? E é um plano... Pra muita gente é o plano A, né? Mas pra quem é empresário ou tá indo bem na sua profissão, cara, que fique como um plano B ali pra você, no momento que você precisar, e você nunca sabe quando não vai mais ter a força de trabalho que tem hoje, né? Então, assim, é importante, preocupe-se com isso. Seja uma área da sua vida que você tem que estudar, faz a planilhinha ali, dedica um domingão por mês e leva como uma área da vida, entendeu? É algo que é importante. Muito bom. Olhando para aquela câmera lá, o que você tem a dizer para as pessoas que estão acompanhando nosso podcast hoje como recado? Eu tenho a dizer que você deve buscar ser rico, mas que tipo de riqueza? A primeira riqueza é a riqueza espiritual. Se você não tem um relacionamento com Deus, você é pobre. Você não entendeu a maior riqueza da vida, que é a riqueza eterna. Você tem que entender que você não é só esses 80 anos, 90 anos daqui. Então, busque a riqueza espiritual, busque a riqueza familiar. São as pessoas que fazem sentido. Você transmite o amor de Deus, em primeiro lugar, para sua casa, né? Cuide da sua família, busque a riqueza familiar, busque a riqueza emocional, estude sobre inteligência emocional, que é a habilidade mais importante que você pode buscar. Tenha a riqueza profissional no sentido de satisfação naquilo que você faz, você vai fazer melhor. E sim, tendo tudo isso, estude inteligência financeira e investimentos, que o dinheiro vai vir e vai encaixar perfeitamente nesses outros pilares da riqueza. E saúde, né? Esqueci, nunca esqueça que sem essa máquina aí você não faz nada. Então cuide disso também. Muito bem! E aí, gostaram? Olha, esse é um podcast completo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado muito. Não sei o que vocês falaram aí no chat, mas é muito bom saber o que vocês estão falando, o que vocês estão pensando, compartilhando aí na comunidade, com os amigos, com os irmãos que estão aí. E é muito bom quando você vai compartilhando e você vai trocando, né? Você tá ali no grupo, você vai falando, as pessoas vão se identificando com você e vão se aconselhando entre si. E se você ainda não se inscreveu aqui, você tem que se inscrever, porque não adianta você passar por aqui e não apertar esse botãozinho vermelho aí de se inscrever e apertar esse sininho aí também para ser notificado para todo o novo conteúdo que for ao ar. Luciano, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? No YouTube, Luciano Fernandes. Se você pesquisar aí, você vai achar, né? O maior canal que tem com esse nome aí.
No Instagram, @LucianoFernandesIF, de inteligência financeira, tá bem? Tem blog também, mas ali a partir do Instagram e do YouTube você acha tudo. Tem curso gratuito que eu vou dar daqui uns dias, Legal. em novembro, você pode assistir. Eu tenho um curso pago que eu ofereço depois, mas é conteúdo de qualidade. Assista, aprenda. Você já viu aqui que eu busco agradar a Deus, e então se não tiver integridade no que eu tô falando, você vai julgar aí, mas eu garanto que você não vai se arrepender. Siga lá. Muito bom. Segue lá, acompanha. Eu indico o melhor canal de finanças aí do Brasil. Alguém que tem o coração no Senhor de fato e que vai ensinar você o melhor caminho que vai te levar não apenas a alcançar a riqueza, mas a alcançar a prosperidade, né? Porque não é só sobre dinheiro e bens, é também sobre propósito, sobre missão, é sobre você entender o real significado dessa prosperidade, que é atender a algo muito maior do que apenas as coisas dessa terra. Então, compartilhe aí com mais pessoas esse podcast para que outras pessoas possam ser alcançadas. Luciano, obrigado mais uma vez. Cara, valeu. Tamo junto. Obrigado. Obrigado Tamo pelo junto. seu Deus abençoe. tempo. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo no coração de todos vocês. Todos os links principais que você precisa, mais importantes, estão aqui. Você quer aprofundar no conhecimento bíblico, teológico, tem o curso do Luiz Saião aqui na descrição, onde você vai aprender no curso Quem Mexeu no Meu Livro, a partir da leitura bíblica no seu contexto original, enfim, entendendo ali todos os princípios que norteiam para você ter uma boa teologia, fazer uma boa exegese, hermenêutica, enfim, entender todas essas nomenclaturas aí teológicas para você conseguir fazer uma boa conexão aí da palavra de Deus com os princípios que muitas pessoas têm passado por aí que precisam ser avaliados daquilo que você está acompanhando. Então, tá aqui o link na descrição, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau!